E aí galera, tudo bem com vocês? Marcão aqui. Vamos falar hoje sobre o fim dos tempos em Isaías. Tá, infelizmente ontem na nossa aula presencial não conseguimos gravar, teve problema no som. Mas eu queria trazer esse conteúdo para vocês e pedir para vocês interagirem da mesma forma que vocês interagiriam se a aula estivesse sendo presencial, se você estivesse vendo ao vivo, tá? Não deixe de colocar os pontos que você acha pertinentes lá no grupo, de entrar em contato com a gente para tirar dúvida, tá? Vamos lá pro conteúdo. Vamos embora. Vamos lá, galera, fim dos tempos em Isaías. Deixei uma arte aí inicial para vocês ficarem um pouquinho chocados. Essas são retratos aí de Apocalipse, tá? Mas é só para dar uma chocada inicial para vocês aí das bestas. Olha que doideira. Vamos lá, vamos seguir. Princípios de interpretação, tá? Basicamente, poderia elencar aí vários princípios para a gente interpretar a literatura profética, a escritura profética, mas eu julgo que esses dois pontos sejam os mais importantes, que é a autoridade das escrituras e o encurtamento profético. Tá? O N. Gruden, ele diz que a autoridade das escrituras significa que todas as palavras nas escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a ele. Basicamente o que ele está explicando é a inerrância bíblica. É isso aqui, ó, que nas escrituras todas as palavras da escritura são palavras de Deus, tá? Então, basicamente a ideia é a seguinte: tudo que está escrito é palavra de Deus, ok? Então, tudo que está escrito é palavra de Deus, beleza, galera? Basicamente só isso. É como a gente trata a Bíblia inteira, ok? Então, é claro, a gente tem que respeitar alguns textos poéticos, né? Que vão trazer vários elementos, alguns que a gente tem que viajar, a gente tem que entrar muito, mas na profecia não tem tanto isso. Tem algumas imagens que são meio estranhas, mas as próprias profecias vão se explicando. Então, gente, a própria Bíblia explica a Bíblia, então vamos tranquilo. Só que isso implica que alguns textos eles são verdade, independente da gente achar uma coisa ou não, o que está escrito é verdade. Então vamos lá. Isaías 53:10 diz: ó, todavia o Senhor agradou o moê-lo, tá? Fazê-lo enfermar quando sua alma se puser em expiação pelo pecado, tá? Então aqui está falando sobre o servo sofredor, sobre Jesus pagando preço pelos nossos pecados, tá? E aqui tem algo que pode ser um pouco chocante para algumas pessoas, que é Deus se agradou em fazer isso, tá? Então Deus se agradou. É claro que ele se agrada vendo, tá vendo? Verá a sua posteridade. Até a Bíblia diz que Jesus, ele é ungido com óleo de alegria mais do que todos. Jesus é o ser mais alegre de todo o universo, tá? Não existe, ele está até além de qualquer coisa criada, até mesmo o universo, enfim. Mas a ideia é o seguinte: não existe ninguém mais alegre do que o próprio Deus. Então, ele é satisfeito, mesmo tendo sido moído, tá? Então, Deus se agradou em fazer isso porque, como diz, até em Isaías mesmo, que Jesus, né, ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra, ou se alegrará. Então, gente, Jesus, Jesus se alegra pelo que ele fez, mas aqui o que pode ser chocante é que Deus se agradou em moê-lo, tá? Então, como está escrito, a gente tem que entender que isso é verdade. A Bíblia toda é verdade, inclusive essa parte que diz que Deus se agradou em moer Jesus, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Então, a outra parte que eu falei do encurtamento profético, o fenômeno que levantamos aqui é o que se chama de encurtamento profético. 2 ou mais acontecimentos são preditos juntos, por mais que venham a se cumprir separadamente, tá? Então, basicamente, a ideia é que o Walter Kaiser, esse autor aqui, que a gente segue alguns livros dele, tá? O Walter Kaiser, ele basicamente vai explicar que a profecia, mesmo o profeta falando de uma coisa só, pode ser que aquela profecia dele
tenha mais de um acontecimento, pode ter 2 acontecimentos ou mais, tá? Então, quando a profecia está querendo dizer alguma coisa e a gente encara a profecia como palavra de Deus, então tudo que está escrito precisa se cumprir, a gente tem que encarar que às vezes os cumprimentos que aconteceram na história não foram o cumprimento da forma como está escrito no texto diretamente, tá? Então, para deixar mais claro para vocês, esses dois pontos aqui, que é a autoridade e o encurtamento profético, quero trazer para vocês aqui um exemplo, tá? Joel 2:28, ó, e acontecerá depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne, tá? Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões, tá? Então, derramarei meu espírito sobre toda a carne, isso que a gente chama basicamente de avivamento, tá? Isso aqui é o avivamento. Só que, se a gente olhar em Atos 2:16, quem disse aqui foi Pedro, tá? Eu não peguei tudo que não cabe no slide, mas Pedro que prega isso aqui, ó. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí, né, no versículo posterior, ele vai falar exatamente esse texto aqui de Joel 2:28. Então, Pedro disse que o que estava acontecendo aqui em Atos 2 é o que foi dito por profeta Joel aqui em Joel 2:28. Tá, galera? Então, o que acontece em Atos 2? Vocês lembram, né? Pentecostes, eles estavam esperando o poder do alto, eles estavam orando naquele lugar até que o Espírito Santo veio, a gente começou a falar em línguas, veio o som como de um vento impetuoso e veemente, veio línguas de fogo, né? Que são como se fossem chamas de fogo sobre, sobre a cabeça da galera. Então, o negócio foi tão doideira que tinha gente até achando que eles estavam bêbados, né? Mas Pedro se levanta para explicar e começa explicando que o que está acontecendo ali é o que foi dito pelo profeta Joel, tá? E ele vai continuar pregando e 3.000 pessoas se convertem, são batizadas naquele dia e começa esse avivamento aí de Atos 2, tá? No dia de Pentecostes, que é tão falado. Só que o que eu quero salientar aqui, ó, o que Pedro está dizendo aqui está na Escritura, gente, está na Bíblia, então isso aqui é absolutamente verdade, ó. Pedro diz, o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Então, Pedro está dizendo que aqui, em Atos 2, se cumpriu Joel 2, ok? Se cumpriu isso aqui. Só que se a gente olhar o contexto de Joel 2, a gente vai ver coisas como assim, ó, Joel 2:27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor Deus de vocês e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Isso que eu quero frisar, nunca mais. Ok, galera? Nunca mais. O que quer dizer, quando Deus diz nunca mais, o que ele quer dizer? Nunca mais, tá? Então, se o povo passa por vergonha nas nações, passa por zombaria, passa por humilhação, por provisão, por ser disperso, tudo isso era tratado como vergonha nos tempos bíblicos. E é vergonha, né? Mas se isso acontece depois de Atos 2, quer dizer que essa profecia de Joel 2:28, na verdade, não foi cumprida totalmente, porque essa parte aqui do que Joel falou não aconteceu. Tem outras partes do contexto de Joel 2 que não aconteceram, tá vendo? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso, grande e terrível dia do Senhor, tá? Então, vamos lá. Muitas coisas aqui. Primeiro, os sinais cósmicos aqui, ó, no sol e na lua, tá? Essas coisas não aconteceram no relato de Joel 2 e também não aconteceu o dia do Senhor, tá? O dia do Senhor é o dia da volta de Jesus. Então, se Jesus não voltou, Joel 2 realmente não foi cumprido totalmente aqui em Atos 2. Só que, vamos lá, aí a gente encara um problema. Porque se isso não foi cumprido totalmente aqui em Atos 2, Pedro estaria mentindo? Absolutamente não, né, gente? Não. Porque o que Pedro diz está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, ele falou inspirado pelo Espírito, isso foi registrado nas Escrituras, isso é palavra de Deus, isso é puramente verdade. Então, o que acontece? Os dois estão certos, tanto Joel está certo,
quanto Pedro está certo. Só que o que acontece aqui é o fenômeno que eu levantei aqui, ó, que pode acontecer 2 ou mais cumprimentos na história, tá? Então, gente, avivamento, que é o que está profetizado por Joel aqui, é algo que está alocado aqui para as vésperas do dia do Senhor, nos tempos aí da volta de Jesus, mas também Deus pode fazer no decorrer da história. A gente pode ver avivamento em Atos 2, a gente pode ver avivamento em Atos 4, em Atos 19, e a gente pode ver avivamento na história, gente. Quantos livros que tem sobre avivamento? A gente tem alguns disponíveis na biblioteca aí. Cara, a gente vai ver relatos fortíssimos do que Deus fez na história. Avivamento de Gales, avivamento da Rua Azusa, avivamento de Toronto. A gente vê várias coisas, vários momentos onde Deus cumpriu essa profecia aqui de forma parcial. Tá? Ainda que tenha um cumprimento futuro, alocado lá para a volta de Jesus, a Escritura permite que essas coisas tenham cumprimentos no decorrer da história, e eu quero salientar que isso também implica que Deus pode vir com avivamento sobre a igreja hoje, tá? A gente vai falar mais disso na aula de Joel. Mas vamos lá. A ideia basicamente é essa, vamos ter esses dois princípios, tá? De que a Bíblia ela é completamente palavra de Deus e que a profecia permite ter mais de um cumprimento, beleza? A ideia basicamente é essa, tá? Como que eu deixei algumas dicas para vocês aqui de como a gente enxergar textos que são escatológicos, ou que dizem respeito ao fim dos tempos. Escatologia ou escatológico quer dizer relacionado ao fim dos tempos, tá? Escatologia diz respeito ao estudo da consumação das coisas, ou estudo do fim dos tempos, tá? Escatom é basicamente ligado à consumação, logia ao estudo. Só um parêntese aí, gente. Então a gente pode ver algumas palavras-chave, tá? Que é naquele dia, dia do Senhor, tá? Essas palavras-chave naquele dia do Senhor são argumentos um pouco mais fracos, tá? São argumentos para você falar que o texto está falando do fim dos tempos, mas são argumentos um pouco mais fracos, tá? O ideal é a gente olhar palavras como esse aqui, ó, nunca mais, para sempre, e eventos que não são cumpridos na época onde o profeta profetizou, tá, galera? Então, eventos aqui, no nosso caso aqui de Isaías, que não foram cumpridos na sua época, se aquilo não foi cumprido na época, quer dizer que ainda vai ser cumprido, porque Deus não mente, o que está escrito realmente vai ser cumprido. Então, vamos olhar alguns casos aqui, tá? Isaías 7:20, tá? Tem o naquele dia, tá? Naquele dia o Senhor rapará como navalha no lugar do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, tá? Então, aqui tem dois pontos. Tem o naquele dia, que aloca esse texto para o fim dos tempos, mas também tem essa questão aqui do rei da Síria. Se vocês olharem o contexto, esse juízo é sobre Jerusalém, Jerusalém fica em Judá, no Reino do Sul. Então, o rei da Síria, ele nunca levou cativo o reino de Judá, tá? O rei da Síria, ele levou cativo o reino do norte, tá? Ele até fez um estraguinho lá em Judá, mas ele levar cativo ele não levou, tá? Então, quer dizer que esse naquele dia aloca essa profecia de Isaías 7 para os tempos do fim, tá? E também esse dado histórico de que a Assíria nunca levou Jerusalém cativo, ou Judá cativo, também aloca esse texto para o fim dos tempos, tá? Então, a Assíria aqui, e em vários outros textos, tá? Não só de Isaías, mas também outros textos aí proféticos da Bíblia no Antigo Testamento, vai ser retratada como a nação invasora, né? Que vai ser o instrumento de juízo de Deus nos últimos dias. Então, o império do anticristo é tratado nesses textos aqui como um império assírio, tá? Da Assíria, tá? Tem muitos mais outros textos para a gente justificar essa visão. Na aula de Daniel eu vou trazer para vocês mapas e tal, para trazer essa ideia de como a Bíblia fala bem claramente sobre essa nação, né, esse império que assola Israel e o mundo todo no fim dos tempos,
como que esse império também o Império Assírio, tá? O Império vem da nação Assíria antiga. Tá? Então, quando a gente vê essas questões aqui da Assíria invadindo Judá, a gente vê que isso não foi cumprido, então isso ainda há de ser cumprido, ok? Porque o texto está aqui, gente, e a Bíblia não mente, Deus não pode mentir, tudo que está escrito aqui precisa ser cumprido, beleza? Vamos seguir mais alguns exemplos mais rápido, tá? Naquele dia também aparece aqui, mas vocês lembram que é um argumento um pouco mais fraco, tá? Mas o argumento forte é que a casa de Judá andará com a casa de Israel e elas virão juntas. Então, gente, se vocês olharem na história, o reino do norte e o reino do sul, tá? Israel é o reino do norte, Judá é o reino do sul, tá? Ou vocês vão ler Judá e Efraim, tá? Mesma coisa. Eles nunca foram reunificados, o reino do norte e o reino do sul. Depois que eles foram separados, eles nunca foram reunificados. Mesmo quando voltaram do cativeiro, quando o Reino do Norte voltou do cativeiro, eles estavam totalmente. Eles se entrelaçaram tanto com o pessoal que foi morar na terra deles, porque a Síria fez uma estratégia de colocar gente no, na, nas terras, né? Nas terras do Reino do Norte, e misturou muito a linhagem deles. Então eles ficaram bem dispersos, gerando quase que assim uma outra nação. Então você vê que nos tempos do Novo Testamento tem até uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Eles não se misturavam. Você vê até o espanto daquela mulher samaritana lá no poço ao falar com Jesus, né? Um judeu falar com ela e tal. Eles tinham um outro monte onde eles adoravam, tudo separado, enfim. Então, você vê que essa profecia de Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul, estarem juntos novamente, eles não foi cumprido, tá? Jeremias 3,18, então, é um texto que fala sobre os tempos do fim. Beleza, galera? Tem mais alguns textos, ó. Jeremias 54, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão, buscarão o Senhor, seu Deus. Então, Israel e Judá juntos, beleza? Nunca aconteceu na história, tá? E isso dá uma esperança pra gente, porque se a Bíblia está dizendo que isso vai acontecer, a gente pode estar certo de que Deus certamente fará com que o reino do norte e o reino do sul sejam reunificados. E isso num contexto de buscar o Senhor, tá? De realmente amá-lo da forma como que ele espera. Beleza, galera? Tem mais algumas palavras-chave, tá vendo? Sem fim, para sempre, são palavras-chave. Aqui tá falando sobre o reino de Deus, Isaías 9, 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, ok? Então, paz sem fim. Paz significa o quê, gente? Paz. Sem fim significa o quê? Sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Trono de Davi sobre o seu reino é o reino do norte e o reino do sul juntos, é Israel toda, tá? Davi era rei de Israel unificado, ok, galera? Então, haverá paz sem fim, ok? Então, se ocorreu depois dessa profecia um momento onde não tivesse paz e unicidade, né? União, né? Do reino do norte e reino do sul, essa profecia aqui não foi cumprida totalmente, entende? Esse sem fim, essa paz sem fim precisa ser cumprida, tá? Tá vendo? Vamos continuar. Para estabelecer e para firmar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre, ok? Então, eternamente. O reino prometido por Deus é um reino de paz, sem fim e eterno, ok? Sobre um Israel unificado. Então, tudo isso aqui não aconteceu, gente. Então, Isaías 9 é para o futuro. Pode ter algumas coisas ali que se cumpriram na história, tá? Por exemplo, um menino nos nasceu, tá? Como um filho se nos deu. Isaías, tá em Isaías 9, então essa parte do menino nasceu foi cumprida, tá? Jesus nasceu. Só que essa parte do governo dele, do governo de paz sem fim, ok? Ainda não foi cumprido, tá? Ele ainda não veio dessa forma para instaurar o seu governo sobre todas as nações. Beleza, galera? Então vamos seguindo aí. Eu já falei de Joel, tá? Não vai se ter muito aqui, mas vocês podem olhar isso nunca mais aqui também.
É um exército como nunca houve igual, nem haverá outro depois. Então, se nos tempos de Joel, esse exército que ele está descrevendo aqui, se aparece um exército superior ao exército, ao que aconteceu na época de Joel, quer dizer que essa profecia de Joel 2 também não foi cumprida em totalidade, beleza? Mais um nunca mais, tá? Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Isso que eu já comentei lá atrás, beleza? Então, esse nunca mais aqui precisa ser cumprido, tá? Se esse nunca mais não foi cumprido, quer dizer que essa profecia, ainda que possa ter alguma parte delas cumprida na história, ainda aguarda um cumprimento final. Beleza, galera? Então, Isaías, a gente tem a maior concentração de conteúdo escatológico, né, sobre o fim dos tempos na Bíblia, né? Tendo pelo menos 41 capítulos com esse viés, né? Esse viés escatológico falando sobre o fim dos tempos. Tá, beleza? Então, é claro, eu conto mais do que 41, tá? Eu conto, se eu não me engano, a última vez que eu contei seriam 49, ou um pouco menos, um pouco mais. Mas pelo menos 41 você vai certamente conseguir descrever, tá? Então, é claro que a gente não vai conseguir falar de cada um deles. Então, por isso, eu aloquei de forma sistemática, de forma por alguns temas, para trazer algumas realidades que Isaías traz a respeito do fim dos tempos, que chamou atenção para essa aula. Beleza, galera? Então, assim, Isaías, como ele tem muito conteúdo sobre o fim dos tempos, ele dá muita base para todo mundo que vem depois dele, tá? Inclusive Apocalipse, beleza? Então, talvez Apocalipse, talvez Mateus 24 tenha uma sucessão cronológica mais certinha dos eventos. Isaías, ele tem um conteúdo bem grande e algumas coisas que Isaías fala não tem nesses outros textos de Mateus 24, Apocalipse, Lucas 21, enfim, nos outros textos também, nos outros livros que são bem cheios de escatologia na Bíblia, por exemplo, Zacarias, Ezequiel também, Daniel, enfim. Isaías tem coisa que não tem em nenhum outro lugar. Então, vamos lá, galera. A história, esse C aqui, gente, vocês esclarecem, esse C não existe. Trata-se de uma história de juízo e restauração. Deus traz juízo para o seu povo com o objetivo de restaurá-lo, tá? Deus, ele manda juízo para o povo, mas ele ama Israel, ele ama o povo dele. Então, ele traz juízo, mas visando a sua restauração, visando com que Israel se volte para ele com amor leal. É o que Oséias 6,6 diz: misericórdia quero, não sacrifício. Esse misericórdia é do original, depois vocês pegam lá, que significa compaixão ou amor leal. Tá? Então Deus espera o seu amor espontâneo, o amor, uma reciprocidade do seu povo, e ele não recebe. Então ele vem com juízo sobre esse povo por conta do próprio pecado desse povo, a fim de alinhar esse povo de volta para ele, trazer o povo de volta para si. Então ele moe o povo para trazê-lo de volta para si. Beleza, galera? Então vamos lá. Por que do juízo? Deus, ele é tão gracioso que ele explica o porquê que ele está mandando o juízo. Então ele vai mostrando o estado de Israel. E o estado de Israel, nesse período futuro, ele também apresenta coisas que são características do mundo no futuro, tá? Se o texto está dizendo sobre o futuro, ele está dizendo sobre uma condição de Israel, do povo de Deus, mas também de todo mundo no futuro. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Uma das coisas, apatia, olha só. Reúnam-se e concentrem-se, ó nação sem pudor, tá? Eu trouxe Sofonias porque Sofonias é um pouquinho mais claro em relação a isso, sem pudor, tá? Ele chama a nação, o povo dele, de um povo sem pudor, tá? A tradução melhor que seria nação sem anseio, tá? Ele vem desse original aqui, ó, que se pronuncia dessa forma, Nixab, tá? Que tem a conotação de saudade, suspiro, anelar, tá? Então, ansiar.
Então, ele chama a sua nação de uma nação sem anseio, apática. Jesus, em Apocalipse 3,16, ele fala assim, ó, assim porque você é morno, não é quente nem frio a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, a apatia, a mornidão, gente, é algo que ofende o Senhor, ok? Algo que ofende Deus, ok? Então, as pessoas estão dispersas, estão nem aí. Olha só, Isaías 29:9. Fiquem espantados, continuem assim, fiquem cegos e continuem sem ver. Vocês estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte, ok? Então o povo, as pessoas andam como cegas, galera. Então a apatia está no sentido de não ter anseio por Deus, tá? De ser alheio, sabe? Alheio à vontade de Deus. Você viver de uma forma aquém, sabe? A opinião de Deus a respeito de todas as coisas não muda em nada a forma com que você vive, sabe? Você não tá nem aí para aquilo que Deus quer fazer. Isso é um estado apático diante do Senhor e é algo que o ofende. Isso aqui são palavras diretas de Jesus, tá? Apocalipse 3,16. Beleza? Então, vamos olhar aqui mais uns porquês do juízo, tá? Eu convido vocês a pegarem Isaías 3 e vocês mesmos fazerem a lista de vocês, porque ali Deus vai mostrando mais pontos, tá? Eu reuni alguns para vocês, mas com toda certeza vocês vão achar até mais. Então, primeira coisa, o povo é o culpado pelo juízo, tá? Isaías 50 coloca o povo como culpado pelo juízo. É um ambiente de cegueira espiritual. Isso aqui, gente, é legal. Pega um café aí de tarde, de manhã, num momento que vocês tiverem um tempinho legal. Pega esses textos aqui, ó, esses que eu botei, vai estudando isso aqui junto com Romanos 11. Junto com Romanos 11, tá? A cegueira espiritual de Israel, depois vocês leem junto com Romanos 11, depois você põe lá no grupo da Farol aqui qual foi a relação que vocês acharam sobre a cegueira espiritual de Israel e o que Romanos 11 diz. Beleza? Então, cegueira espiritual, não conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo, estão alheios a Deus, não conseguem corresponder, não conseguem se enxergar, cara, estão cegos espiritualmente, desprezam o Senhor, que eu já falei aqui também. Algum outro ponto que eu trouxe aqui é a doutrina de Balaão. Se vocês lembrarem, Balaão é alguém que tentou amaldiçoar o povo de Deus diretamente e não conseguiu, mas ele consegue tornar o povo inaceitável ao Senhor, ok? Então, gente, o inimigo, sabe, as coisas, eles não conseguem amaldiçoar diretamente a igreja, o povo de Deus, mas ele consegue induzir ao povo a tornar inaceitável, ok? Então, a noção do Éden, né? Então, a serpente não podia amaldiçoar diretamente Adão e Eva, mas poderia induzir ao pecado e o homem em pecado se torna inaceitável ao Senhor. Então, a serpente induz Eva a comer do fruto proibido, né? Então, basicamente, essa doutrina de Balaão é uma ideia de indução ao pecado, ok? Indução ao pecado. Então, é uma forma mundana de mentiras descaradas, de doutrinações, ok? Que promovem o pecado, tá? Então, isso aqui faz parte de um contexto futuro, ok? Onde esse tipo de doutrina que é incentivadora de pecado se espalha e cresce, tá? Então isso, gente, são coisas que a gente já está vivendo hoje e que vão crescendo, ok? Então, quando eu tô falando essas coisas, vão fazendo relações com o que eu tô falando, com coisas que vocês veem no dia a dia, tá? Depois vocês colocam lá no grupo da Farol também. Eu gosto de ver essas coisas, a forma com que vocês relacionam, tá? Então, pensa, doutrinação, tá? Depois vocês pesquisam aqui, onde que tá escrito aqui, a doutrina de Balaão tá lá em Apocalipse, tá? Exatamente com essas palavras, lá em Apocalipse. Em Apocalipse tem essa palavra aqui, ó, doutrina de Balaão, tá?
Mas o princípio é isso aqui que eu falei, tá? De tornar o povo de Deus inaceitável ao Senhor, tá? Tem mais uma referência aqui do povo sendo inaceitável, Isaías 1:15. Então, presta atenção com a doutrinação incentivadora de pecado, tá? Isso é uma batalha espiritual terrível, tá? Se vocês olharem 2 Coríntios 10, vai falar sobre isso, tá? Sobre estruturas, né, construções que se levantam contra o conhecimento de Deus. Isso é uma batalha espiritual complexa, tá? Uma batalha espiritual grande contra essa doutrinação que acontece, beleza? Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu quero ouvir vocês falarem sobre isso. Vamos lá. Mais um dos porquês do juízo. Esse aqui é mais alguns sinais, tá? Sobre o fim dos tempos, que Jesus fala aqui em Mateus 24, esse também vai falar aqui, que é a disseminação e crescimento do medo, tá? Esse medo também vem por rumores de guerra, vem por alguns momentos, mas você vê que o medo são coisas que basicamente paralisam ou que geram algumas doenças psicossomáticas, né? Os psicólogos podem me ajudar com essa questão, mas isso aqui tem muita ligação com o estado estado de tantas pessoas sofrendo na sua alma nos nossos dias, né? Sofrendo aí por ansiedade, por depressão, enfim, isso também é um crescimento aqui, ó. Liderança imatura, tá? Liderança imatura tem ligação aqui, né? Tem uma linguagem aqui, Isaías, de dar meninos para serem líderes das nações, ou seja, são pessoas extremamente despreparadas, políticos extremamente despreparados para estar nas suas funções. Gente, isso é relato ou não do que acontece hoje. A gente precisa urgentemente de uma conversão nessa área, cara, para a gente ser bem livre na nossa vida de fé cristã, tá? Então a gente precisa urgentemente de uma liderança madura, cara, de tirar esse izinho daqui. Mas a realidade é que vai crescendo uma liderança imatura nos últimos dias, tá? Uma irreverência à autoridade, aos anciãos, são filhos maltratando os pais, desonrando seus pais, e os pais também desonrando seus filhos, maltratando seus filhos, não os guiando no caminho que se deve andar, tá? E aos anciãos também, os mais velhos, então desrespeita os mais velhos respeitam os mais novos, e hoje a gente tem essas atrocidades até de pais matarem seus filhos, né, no ventre, é uma coisa. A gente precisa muito que Jesus volte, gente. Língua e obras impuras diante do Senhor, tá? Isso aqui, blasfêmias contra o Senhor. Exibição pública dos pecados, pessoas que exibem a sua atividade de vida aí de forma pública, as atividades pecaminosas dela, se gabam disso, tá, gente? Se vocês têm Instagram, vocês vão ver isso, infelizmente. Tá? Mulheres sendo tratadas aqui como arrogantes, rebeldes, sensuais, aqui sensuais no sentido de promiscuidade, tá? De uma forma deselegante, de uma forma que não deveria ser exposta. Homens fracos, imaturos, idólatras e negligentes. Esses aqui são retratos do mundo caído, né? Do mundo no fim dos tempos, são traços que vão crescendo. Beleza, galera? Então, peguem Isaías 3, façam vocês a sua listinha, tá, galera? E vejam se vocês enxergam essas coisas aqui hoje e fala para mim, tá? Como será o juízo, gente? É uma guerra avassaladora, tá? Isaías 4:1. Eu já dei uma pincelada falando para vocês lá sobre o rei da Síria e tal, mas é uma guerra como nunca haverá, tá? Joel 2 fala de um exército como nunca houve. Então é uma guerra como nunca houve na história. A matança é tão grande que chega uma proporção aqui de 7 mulheres para um homem em Israel. Ok? Vocês podem olhar aqui Isaías 4:1 que vai falar isso, tá? Então é um contexto de uma guerra muito, 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 muito terrível. Mais terrível da história. E Jesus volta logo depois, logo no fim dessa guerra, né? Ele dá o fim nela, né? Basicamente. Então, cara, a ideia é que tem uma guerra como nunca houve, cara.
Então, Israel, Isaías vai falar muito a linguagem de Israel, os textos do Novo Testamento vão expandir isso para o mundo todo. Então, Israel é claro que é um olho do furacão e é a grande questão dessa guerra. Mas todo aquele que se alinha a favor de Israel acaba sofrendo também junto, ok? Sofrendo alguma sanção por se posicionar. Então, o mundo se divide, tá? Toda guerra mundial é assim, né? Você tem alguns lados e quando você vai tomando posicionamento, você toma um lado dentro dessa guerra, tá? Então, gente, basicamente, por nós estarmos longe de Israel, nós não vamos ficar, nós não vamos, não adianta pensar que você não vai sofrer não vai sofrer nada por causa disso. Porque se você se posicionar a favor de Israel, você vai sofrer também. Mesmo que lá seja um olho do furacão, onde o juízo ele é muito mais severo, todo lugar que se posiciona a favor de Israel vai sofrer nesse tempo, beleza? O que está acontecendo lá hoje, nos nossos dias lá, entre Israel e Hamas, é muito menor, mas muito, muito, muito menor do que Israel já sofreu na sua história. Por exemplo, na época da Segunda Guerra lá com Hitler, por exemplo, onde mais de 6 milhões de judeus morreram, ok? Então, nem se compara com o que eles estão vivendo hoje. E o que Joel está falando é que vai vir um exército pior do que Hitler foi para Israel. Então, gente, esse é o contexto, ok? Então, esse é um contexto onde as nações precisam se posicionar e se posicionando a favor de Israel, você certamente sofrerá alguma coisa, mesmo que você não esteja lá, mesmo que você esteja longe. Beleza, galera? E um ponto interessante é Deus quem está fazendo isso, ok? Não é só esse texto que diz que Deus está fazendo isso não, tá? O texto de Joel 2, por exemplo, chama o exército do anticristo de... Deus chama o exército do anticristo de meu exército. Se você olhar lá em Apocalipse, quem libera os selos é o próprio Jesus que desata os selos. E os selos, basicamente, são os eventos do fim dos tempos. Então, Deus está liderando essas coisas, tá? Deus que realmente está autorizando o exército do anticristo a fazer isso, tá? Trouxe aqui para vocês uma arte, gente. Apreciem a arte aí, ó. Esse aqui é o título da arte, tá? Destruição do Templo em Jerusalém, de Nicolas Poussin, de 1626, tá? Vocês veem aqui, ó, alguns itens do templo, ó, sendo trazidos para fora, sendo roubados. Você vê matança. Gente, então, assim, a destruição do Templo de Jerusalém são coisas que já aconteceram na história, tá? Então é coisa que tá profetizado para acontecer no futuro também, a gente vai ver em Daniel, mas é só uma arte aqui para vocês entenderem o nível de profanação que eles já fizeram a Israel na história, tá? Antíoco Epífanes foi alguém que fez isso, né? Que profanou o templo um pouco antes da primeira vinda de Jesus. Ele sacrificou porco dentro do templo, eles jogaram sangue de porco nas paredes, eles fizeram desenhos promíscuos, eles fizeram uma arruaça, cara. Mataram muita gente e, enfim. Só que são coisas que ainda vai acontecer de forma pior nos últimos dias. Beleza, galera? Então, o instrumento do juízo é o império do anticristo, que eu falei para vocês lá, que é retratado em Isaías como Império Assírio, tá? Pode também ter alguns relatos em relação à Babilônia, tá? Porque a Babilônia, depois a gente vai entrar mais a fundo, não fica preso nisso não, tá? Tanto descrições ali da Babilônia e da Assíria estão falando basicamente do exército do anticristo, beleza? O império do anticristo, que é uma junção de nações, tá, liderada por esse cara que o Apocalipse chama de anticristo, tá? Então esse líder, ele é líder de uma coalizão de nações, uma junção de nações que se levanta contra Israel nos últimos dias, e basicamente todas as nações do mundo vão se posicionar a favor, quer dizer, ligados ou não com o anticristo, ok? Então, vamos lá. O negócio não é só guerra, não é só
tristeza, enfim. Tem algumas coisas que acontecem dentro desse mesmo ambiente de guerra, tá? Então, por isso que eu vou ter o processo. Então, dentro desse mesmo momento, dentro desse mesmo contexto, gente, acontece a maior batalha espiritual da história, tá? Faltou aqui uma citação que é Apocalipse 12 também, tá? Apocalipse 12, depois vocês acham os versículos. Leia Apocalipse 12 todo, tá? Apocalipse 12, tá? Esses textos aqui vão falar sobre batalha espiritual, tá? Só que Apocalipse 12, ele traz um relato um pouco mais intenso, que é... Vocês lembram de Jó? Que Satanás, ele entra numa reunião no céu e para acusar. Só que, aparentemente, lá em Apocalipse 12, eu creio que essa interpretação seja mais correta, há uma batalha ali entre Satanás e Arcanjo Miguel, e Satanás é expulso do céu. Então, aparentemente, ele perde essa oportunidade de ficar acusando e ele fica furioso. O que acontece? Aí, a maior batalha espiritual da história, um ambiente de batalha espiritual terrível, tá? Nesse mesmo ambiente acontece o avivamento, ok? Que eu já falei, o avivamento de Joel 2, ok? O avivamento de Joel 2 acontece o cumprimento pleno nessa época. E o avivamento, que esse grande derramamento do Espírito sobre toda a carne, ele avança muito o plano de Deus. O Espírito Santo que faz tudo, cara, na nossa vida e faz tudo, cumpre, leva a igreja ao seu cumprimento, ao seu estado desejado por Deus, tá? Então, cara, o avivamento alavanca tudo isso que eu vou falar agora, tá vendo? Tem algumas cidades no mundo que vão falar a língua de Israel, tá? Certamente no Egito, tá? 5 cidades no Egito certamente falarão. Isaías 19:18 vai deixar claro isso, tá? Então, falar a língua de Israel, gente, basicamente, eu entendo, tá? Isso aí pode ter algum outro entendimento, mas do porquê falar a língua de Israel, porque num contexto de guerra, ninguém quer ficar naquele ambiente. Então, muitas pessoas vão fugir, né? É o que Jesus fala lá, né? Lá em Mateus 24, quando vocês virem o sinal lá, fujam para os montes, sabe? Fujam, sai correndo, aí ai das grávidas, enfim. Que não é porque o bebê vai sumir e ser arrebatado, é porque ela vai ter que meter o pé, sair correndo, num, fugir daquele lugar. Então, é um ambiente de fuga. Se eles vão fugir para outros lugares, ok? Então, esses outros lugares, entendendo a profecia bíblica, eles vão se preparar para receber refugiados de Israel. Então, por isso, falar a língua de Israel é importante. E, basicamente, a ideia é ter um ambiente propício para receber esse povo, para receber pessoas de Israel, para dar alívio, para dar resguardo, para receber adequadamente esses refugiados de Israel, beleza? Então, certamente isso aqui haverá no Egito, tá? E, cara, eu espero que se a gente estiver em Volta Redonda ainda, ou onde quer que você estiver, que na sua cidade também você fale a língua de Israel, tá? Não necessariamente, gente, que você fale hebraico, tá? A ideia não é só isso. A ideia é que você consiga estar aberto e preparado para receber pessoas de lá, beleza? Então, que estão sendo perseguidos no mundo todo, tá? Você vai acabar sendo perseguido por causa disso também, mas faz parte. Olha lá. Mais uma coisa, ministério precursor, tá? Que Isaías 40 está alocado para o fim dos tempos, tá, gente? Isaías 40, que fala sobre voz que clama no deserto, prepare um caminho reto ao Senhor, tá? João Batista diz que ele era essa profecia, né? Eu sou a voz que clama no deserto. A ideia é que o avivamento aqui, gente, o avivamento produz isso, tá? Produz isso aqui também.
produz tudo, tá? Derramamento do Espírito engaja a igreja de uma forma que a gente não tem noção, tá? Mas cara, unção para conversão, para pregar o evangelho às nações. Mateus 24:14 vai dizer que o evangelho do reino será pregado aos confins da terra e então virá o fim, beleza? Então, basicamente a ideia é de que o evangelho será pregado a todas as nações e o fim só virá depois. É simples, né, gente? Então, o avivamento, ele produz um movimento missionário sem precedentes. Tá? Maior colheita de almas da história e maior unção sobre a igreja para pregar. Tá? Por isso que Malaquias 4:6 também vai falar sobre que viria o Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Tá? O espírito de Elias é um cara que prega num ambiente onde tinha uma pessoa chamada, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó, Jezabel, só para vocês ficarem ligados do nível de promiscuidade da época. Então, Elias, ele prega nesses dias, cara. Ele prega lá contra os profetas de Baal, ele mata uma galera. Mas vocês percebem a similaridade dos dias de Elias com os dias que eu falei lá, né? Os dias de promiscuidade, os dias terríveis, os dias de liderança imatura, dias de doutrinação que promove pecado, tá? Tudo isso acontecia na época de Elias. E vindo essa unção de Elias sobre nós, é uma unção de ousadia para pregar, uma unção para conversão, tá? Malaquias 4:6 liga, tá? Essa profecia do espírito de Elias vindo antes do grande dia do Senhor, tá? Antes da volta de Jesus, que é nesse momento que a gente está falando, e liga isso também com conversão, tá? Liga com conversão, tá? Então esse é o momento onde vamos converter mais gente, toda a história, e a igreja vai ter mais poder para pegar, beleza? O avivamento promove isso. Beleza, galera? Então, olha, João Batista pregando, mais uma arte aqui de Rembrandt, tá? De 1634, 1635. A imagem aqui de João Batista pregando. Gente, vê muita gente para ouvir a pregação de João Batista. Ele tinha muito poder para pregar. Muita gente se convertia. Tá? Vocês podem ver os relatos extra-bíblicos aí do... Gente, eu esqueci o nome dele. Autor da história dos Hebreus, Flávio Josefo, ele fala sobre... ele é um historiador, né? Historiador judeu. Ele fala, cara, sobre como João Batista era um grande pregador da época, visto como... A Bíblia já vê ele, João Batista, como um profeta, né? Diz que o povo via como profeta, mas Jesus diz que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Ninguém maior do que João Batista. Então, Moisés, Abraão, cara, Elias, Eliseu, Isaías, que escreveu esse tantão de coisa, Daniel, ninguém foi maior do que João Batista, ok? E não tem nenhum relato de milagres dele, milagres de Moisés, como Moisés que abriu o mar, Josué abriu o Rio Jordão, de bater na rocha sair água, gente. Não tem nada falando, não tem relato de João Batista falando nada disso. O relato dele é de pregação. Então, assim, a ideia é que vem uma unção sobre nós semelhante, né, à unção que João Batista tinha. De uma multidão vir ouvir e ter ousadia, poder na pregação, tá? E trazer muitas pessoas ao Senhor, beleza? Mais uma coisa que acontece, uma das coisas que mais queima no meu coração é o ministério de oração, o movimento de oração num contexto mundial. Eu já falei para vocês que no Egito teriam pelo menos 5 cidades que falarão a língua de Israel. E na minha opinião, isso tem a ver com recebimento de refugiados. Só que aqui também está dizendo, nesse mesmo contexto, que no Egito teria adoração pública, ok? Então, num ambiente onde adorar a Deus você é certamente perseguido,
vão ter cidades no Egito que vão, mesmo assim, adorar o Senhor de forma pública. E, especialmente esses textos aqui, ó, de Isaías 56:7 e de Isaías 62, vão dizer que a minha casa será chamada de casa de oração. Então, oração vai ser tão intensa na vida da igreja que isso vai se tornar uma identidade dela, beleza? Então, gente, nós vamos ser cada dia mais marcados como uma igreja intercessora, tá? Então, gente, quando eu quero trazer uma coisa para vocês aqui, que é a visão profética, tá? Então, Deus ele vai dar cada dia mais clareza para nós daquilo que ele vai fazer, tá? Isso é visão profética, de forma com que a gente se alinhe com o que Deus quer fazer e comecemos a orar isso, tá? Então, vamos lá. Olha só, Isaías 62 está num contexto onde Deus está falando, tá? Então, essa frase aqui, ó, não me calarei, é uma frase que Deus está falando. Mais propriamente dito, Jesus está dizendo que não se calaria. Então, olha só, Jesus não se calaria até que sua justiça sair como esplendor e a sua salvação como uma tocha acesa, por amor de Sião. Ok? Então, traça esses dois pontos aqui, ó. Não me calarei até que. Beleza? Então, Deus não se cala até que venha a sua justiça sobre Jerusalém. Beleza? Agora, ó, Isaías 62, 6 e 7. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, tá? Que jamais se calarão. Olha só. Jamais se calarão. Farão com que o Senhor se lembre. Não descansem. Não deem ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor sobre a terra. Então, gente, olha só. Deus, Jesus, não se cala. Os seus guardas, os seus intercessores, os guardas sobre o muro são intercessores, ou atalaias. Eles jamais se calarão, ok? Então você vê aqui, ó, eles não se calam. Nós vamos estar alinhados com o Senhor nesse sentido. E também, ó, até que sua justiça saia com esplendor e a sua salvação como uma tocha acesa, ok? Justiça sobre Jerusalém, ok? Até que Jerusalém seja restabelecida, ok? E olha o até que dos guardas, dos intercessores, até que restabeleça Jerusalém. Então, cara, Deus está dizendo que teria intercessores alinhados com a sua vontade. Então, galera, sendo bem claro, Deus quer alinhar os intercessores à sua vontade, sabe? Ao princípio lá de Abraão, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele disse que não poderia, né, ir lá sem antes falar com seu amigo Abraão. Então, gente, que a gente precisa ser o tipo de pessoa com que Deus não queira fazer nada na terra antes dele falar com a gente, tá? Então, esse é o tipo de intercessor que Deus quer levantar nos últimos dias. Intercessores alinhados com a sua vontade e intercessores que não se calem, cara. Não se calem até que Jerusalém seja estabelecida, gente. É uma outra linguagem aqui, mas Jerusalém só será restabelecida na volta de Jesus. Então, gente, até quando nós devemos orar? Até que o Senhor venha. Tá? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Isaías 66, 1 ou 2, também tem essa questão, tá vendo? Que é a questão da intercessão, do movimento de oração. Tudo tem isso aqui, ó. É trazer um lugar para o repouso de Deus. Ser uma casa de oração é ser um lugar, a igreja ser um lugar para a habitação do Senhor. Nós somos a habitação do Espírito, mas nós queremos um nível de presença maior, ok? Então, tá vendo?
Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Ok? Porque a minha mão fez todas as coisas e todas elas existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para aquele que é aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então, se nós queremos ser realmente um lugar para a habitação de Deus, nós precisamos que nós sejamos uma comunidade de pessoas aflitas e abatidas no espírito. Depois vocês estudam lá em Mateus 5 o que quer dizer o que Jesus quer dizer quando ele diz que bem-aventurados ou alegres são aqueles que são pobres em espírito. Estudem lá e me falem. Beleza? Então, Deus está dizendo, nós queremos ser um lugar para o repouso do Senhor, ser um lugar para a habitação de Deus. Então, se nós queremos isso, nós precisamos ser uma comunidade de pessoas aflitas e abatidas em espírito, uma comunidade de pobres em espírito, ok? E a realidade de que Jesus volta e nós seremos uma habitação do Espírito Santo de forma plena, quer dizer que nós seremos bem-sucedidos nessa tarefa, ok? Nós seremos bem-sucedidos em ser uma casa de oração e de ser um lugar para o repouso do Senhor e, basicamente, nós seremos uma comunidade de pessoas aflitas e abatidas em espírito, pobres em espírito, ok? Pessoas que entendem a sua dependência a Deus, ok? Uma ilustração para vocês aqui, ó, de Rembrandt também, de novo, 1669, é de Simeão no templo, tá? Simeão e a profetisa Ana, eles ilustram para a gente o que é ser esse intercessor. Olha só, que diz sobre Simeão em Lucas, ó, este homem era justo, piedoso e esperava a consolidação de Israel. Lembra, gente? E esperava. Ele era justo, piedoso e esperava o que? A consolação de Israel. Lembra aqui, ó? Jamais se calarão até que estabeleça Jerusalém. Ok? Então, Simeão é uma ilustração bem clara sobre esse tipo de cara. E ele tem essa exaltação em louvor ao Senhor, dizendo, ó, agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe? Simeão é o cara que recebe no templo Jesus, sabe? Aqui, nesse desenho, seria o menino Jesus no templo, ok? Simeão e Ana esperavam no templo ansiosamente por esse dia. E eles ilustram pra gente o nosso estilo. Nós precisamos orar e buscar a presença do Senhor até que Ele venha. Beleza? Deus não deixa impune os pecados do império do anticristo, que são marcados pela sua altivez, tá? Vamos ver porque Deus usa o império do anticristo como seu instrumento, mas ele também não deixa impune esses pecados desse império, tá? Ele libera eles para fazer, mas também pune-os, ok? Então, ó, Isaías 10:15, será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou seja, será que o império do anticristo pode se voltar contra o próprio Deus? Ok? Depois vocês podem ler o restante. Ai de você, destruidor que nunca foi destruído. Ai de você, traidor que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, ou seja, quando ele acabar, quando o juízo autorizado por Deus dele acabar, ele será destruído. Quando ele acabar de trair, ele será traído, ok? O Império do Anticristo, parte dele, a cidade de Babilônia, ela é destruída por meio de traição, galera. Depois a gente vai ver isso lá em Apocalipse. Mas fica tranquilo. A ideia básica é que Deus ele vem com juízo sobre seus próprios instrumentos, porque eles são instrumentos que se ensoberbeceram, que fizeram isso não somente por uma autorização de Deus, mas pela maldade de seu coração, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o nível
o nível de juízo que vem sobre eles. Ó, quem é esse que vem de Edom, de Bósra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Ok? Isso aqui é Jesus. Ok? Jesus, ele vem vestido de roupas vermelhas. E, 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 e o profeta que pergunta, quem é este? Né? É uma pergunta aqui meio no ar, né? Quem é este que vem de Edom e de Bósra? Edom, gente, Edom e Bósra são que hoje são a Jordânia, tá? Que fica exatamente ao lado de Israel. E Edom também é o irmão de Jacó, Esaú, tá? Edom é Esaú. Se vocês... Uma coisa também curiosa aqui é que o pessoal de Edom não deixou Israel passar. Quando saiu do Egito, né? Não deixou passar por meio de Edom para chegar lá. Mas quando Jesus volta, ele sai pisando lá. Quando Jesus volta, ele pisa. E Edom passa por lá, tá? E por quê? Né? Quem é esse que está vestido de roupas vermelhas? Olha só. Por que suas roupas estão vermelhas, Jesus? Sabe, quando a gente vê a imagem de Jesus lá em Apocalipse, você vê que ele está com roupas brancas, ok? Roupas brancas, não tem roupa só por causa de sangue, ok? Jesus hoje não está com roupa só por causa de sangue. E essas roupas manchadas de sangue aqui, não é o sangue dele. Agora vamos ver por quê. Por que as suas roupas estão vermelhas? Porque parecem como roupas de quem pisa uvas no lagar. Aí a resposta de Jesus: o lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor a esmaguei e o sangue respingou nas minhas roupas. Ok? Então Jesus volta pisando no exército anticristo e de todos aqueles que estão anti-Deus, ok? Jesus vai pisar nessa galera, tamanha a sua ira. Olha só, Isaías 34, ó, os mortos deles serão lançados fora e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os montes deles se inundarão do sangue deles. Gente, a ira de Deus é tão grande contra o império do anticristo, todos aqueles que recebem, que se aliam com o anticristo, gente, que ele vai pisar, os mortos serão lançados fora. E o chocante aqui, ó, de Ezequiel 39:12, a casa de Israel levará 7 meses para sepultá-lo, a fim de limpar a terra, para sepultá-los. Gente, é tanta gente que não é. Na aula de Ezequiel eu posso pincelar um pouquinho mais sobre Ezequiel 39, que relata com mais detalhes isso. Mas, gente, o Jesus volta tão irado e tanta gente morre que leva 7 meses para sepultar de tanta gente. Beleza, galera? Aí, depois de vir no juízo, Jesus voltar vindo com juízo sobre o império do anticristo, tem algumas profecias que se cumprem, tá? Conversão de Israel, totalmente, tá? E aí, vocês podem olhar esses textos aqui, ó, principalmente Romanos 11, tá? Mateus 23:39, também é um texto importante para essa questão da conversão de Israel, tá? Israel vai se converter ao Senhor, todos que restarem, tá? De Israel, que não foram mortos nesse tempo, estiverem vivos na volta de Jesus, vão se converter, tá? Judá e Efraim, ou tribos do norte e tribos do sul, serão novamente reunidos, tá? No reino de Deus, quando Jesus voltar, beleza? Mais algumas coisas que são legais que tem em Isaías. Uma estrada da Síria até o Egito, tá? Passando por Israel, tá? Essa estrada também promove uma união sobrenatural entre as nações, tá? Então, essa estrada já é uma coisa assim, sobrenatural que é uma ligação entre nações que antes inimigas, tá? Essas nações, a Síria e o Egito, que tanto oprimiram Israel, vão ser chamados, e Deus chama elas de meu povo, sabe?
Deus começa a se agradar dessas nações. Essas nações começam elas se voltam para o Senhor nesse processo de restauração, tá? Tem mais algumas coisas que Isaías relata, que os estrangeiros, ou as nações, vão financiar, vão ajudar a construir em Jerusalém os portões e tal. Muitas pessoas virão com presentes, basicamente para adorar Jesus em Jerusalém, tá? Jerusalém, o Monte Sião, é a casa de Deus, é o monte que Deus escolheu para sua habitação, ok? Então, o monte no reino de Deus, quando Jesus voltar, onde que ele vai morar? Já pensou nisso? Onde que será o templo de Jesus? Vai ser em Jerusalém, no Monte Sião, beleza? O Monte do Senhor será como mais alto, ou seja, tem uma mudança geológica, tá, na Terra. Então, pode ter uma discussão aqui se Isaías 2 diz respeito ao mundo inteiro ou só sobre Jerusalém, porque o Monte do Senhor, que é o Monte Sião, ele já não é o mais alto em Jerusalém, entende? Então, isso implica que terá que ter uma mudança geológica, pelo menos em Jerusalém, tá? Eu não estou querendo dizer que vai ficar mais alto que o Monte Everest, que vai ficar, sei lá, enfim. Eu não quero extrapolar isso e ditar como regra, mas pelo menos o mais alto de Jerusalém, com toda certeza, será, segundo esse texto aqui de Isaías 2:2, tá? Jerusalém será o centro de governo de Jesus, tá? Então, Jesus governará o mundo a partir de Jerusalém, ok? A partir do Monte Sião, tá? Lá Cristo vai instruir todas as nações. Então, Isaías 2 vai trazer essa realidade de que as nações vão para esse lugar para aprender com Jesus, tá? Diz até que eles vão converter os seus instrumentos bélicos, né, suas armas, em instrumentos agrícolas. Jesus vai instruir e ensinar todas as nações, tá? Isso vai ser obrigação de todas as nações, tá vendo? Qualquer nação que não submeter ao chamado soberano de Deus a Jerusalém sofrerá destruição, tá vendo? É o que garante Isaías 60, 12, 66, 23, Zacarias 14 também, tá? Vamos falar que todo mundo precisa ir para Jerusalém para prestar adoração a Jesus, tá? Então, Cristo reinará no poder do Espírito de Deus, isso é algo interessante. Deus, a Trindade se exalta a si mesmo, né? O Pai exalta o Filho exalta o Pai, o Filho exalta o Espírito exalta Cristo, enfim, ele se exalta o tempo todo e Cristo reina pelo Espírito de Deus. Vocês podem olhar lá, Isaías 11, tá? Ok? E ele é o governante mais sábio, mais maduro, mais hábil de tudo. É impossível enganá-lo. É impossível engambelar Jesus. Ele sabe tudo. Beleza? Aí tem umas coisas legais. É uma interação pacífica com os animais que hoje são ferozes, tá? Então, animais ferozes, tipo leão, né? Esses urso, enfim. Eles voltam uma interação com os animais como era no Éden, tá? E toda a história é uma restauração daquilo que Adão tinha antes da queda. Então ele interagia de boa com os animais e isso vai voltar, ok? Não vai voltar doenças, ok? Isso é algo que a gente já vive em parte hoje, ok? Porque Deus ainda promove muita cura no meio do seu povo através de milagre. Só que aqui a gente está falando de um ponto mais alto disso, ok? De não haver doenças mesmo, tá? Então não tem choro, clamor ou tristeza também, tá? Então, quem sobreviver a essas guerras e tal, eles também, e enfim, nesse período vão ter pessoas que morreram, né? Estavam ligadas com o anticristo e morreram. Tem pessoas que estavam que eram salvas, né? Que creram em Jesus, confessaram a Jesus. E essas pessoas que confessaram a Jesus, elas são arrebatadas aos ares, elas recebem um novo corpo, que é um corpo glorificado, são transformadas, como num abrir e fechar de olhos, elas têm seu corpo transformado e elas voltam para a terra. Basicamente isso, tá? Então, ninguém é arrebatado para morar no céu, tá? Quando Jesus volta,
um pessoal é arrebatado para o céu, ou seja, eles vão para o céu, para os ares, para esses ares que a gente vê aqui, das nuvens e tal. Não é o terceiro céu, é esse céu que a gente vê aqui, tá? Eles vão ser transformados instantaneamente. Então, se eu e você estiver vivo no dia da volta de Jesus, é isso que vai acontecer com a gente. A gente vai para esses ares aqui, vamos ser transformados instantaneamente, ok? E vamos ter um corpo incapaz de pecar, ok? Então, quem estiver vivo nessa época, vai acontecer isso. Vivo e salvo, né? Crendo em Cristo nessa época, vai acontecer isso. E quem morreu em Cristo, salvo, ele vai ressuscitar e vai ficar com a gente nos ares, beleza? E depois vai descer para a terra e vai governar com Jesus a terra, beleza? Só que vão ter pessoas que não creram em Jesus e também não não se alinharam com o anticristo. São a realidade das pessoas em cima do muro. Então, até nesses dias, tem gente em cima do muro. E essa gente em cima do muro são pouquíssimas pessoas, gente. Porque muita gente é salva, como eu falei. Maior colheita de almas, maior nível de pregação, de poder do Espírito para pregar, de unção para conversão da história. E você tem maior gente morta na história, gente. São 7 meses para sepultar a galera. Então, assim, muita gente morre e muita gente é salva. Então sobra muito pouca gente que ficou em cima do muro, tá? Só que essas pessoas que ficaram em cima do muro, elas estão sendo governadas por Jesus. Eles estão com o melhor governante possível, ok? Então, a longevidade, ela é restaurada nesses dias, ok? Então, aqui, nesse texto aqui, vai dizer que aquele que morre com 100 anos, morre novo. Então, se vocês olharem lá da época dos dias antigos, lá da época de Noé, você vai ver que o pessoal vivia centenas de anos. Você vê a idade lá de Matusalém, você vai ver que o cara viveu muitos e muitos, muitos anos. Então, essa longevidade do ser humano, ela vai sendo restaurada nesses dias. Beleza, galera? Bom, eu acho que é isso. Espero que tenha trazido alguns pontos. Eu sei que é muita coisa, galera, muita coisa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, Isaías, é difícil. Mas qualquer dúvida, por favor, falem comigo. Exponham a posição de vocês no grupo, tá? E espero que tenha pelo menos acendido uma chama em vocês para se aprofundar em relação ao estudo do fim dos tempos. A gente tudo é porque Isaías fala muita coisa, tá? Então eu tentei condensar, mas eu sei que ainda é muita coisa. Nos outros livros que a gente vai tratando, eles vão tratar de alguns temas bem específicos dentro disso. Então a gente vai pincelar de novo e vamos produzir mais conteúdos detalhados e mais pausados em relação a isso, tá? Então, Deus abençoe, frutifique em você essa mensagem e, cara, se posicione de uma forma coerente com tudo aquilo que você ouviu. Seja hoje um intercessor que ora, clama pela volta de Jesus até que ele venha, tá? Deus abençoe, querido. Não deixe de interagir e de falar comigo lá. Valeu?